armas da Segunda Guerra Mundial ainda em uso hoje. Elas podem ser antigas, desatualizadas e empoeiradas, mas as armas da Segunda Guerra Mundial ainda são pedaços letais de tecnologia militar que não devem ser subestimados. Mesmo hoje, entre os arsenais de exércitos modernos e forças policiais, esses instrumentos de morte testados e comprovados ainda podem ser encontrados em ação como se fosse 1945 novamente. O STG-44. Hoje, as armas de fogo padrão para nações ao redor do mundo são classificadas como fuzis de assalto, que são leves, têm capacidades totalmente automáticas, podem ser operados por um único soldado e, mais importante, disparam um cartucho intermediário, que é uma rodada de rifle encurtada. Houve muitos fuzis de assalto diferentes projetados ao longo das décadas, mas todos têm sua origem no Sturmgewehr. O Sturmgewehr, que literalmente se traduz como fuzil de tempestade, mas geralmente é traduzido como fuzil de assalto, começou a ser desenvolvido em 1942 pelo exército alemão, que estava procurando uma maneira de dar mais poder de fogo aos soldados individuais. Embora o STG-44 não tenha sido a primeira tentativa de um conceito de fuzil de assalto, foi o primeiro a ter uma produção em larga escala. Projetado por Hugo Schmeisser, o STG-44 disparava um cartucho Kurz de 7,92 por 33 mm, uma versão encurtada do Mauser de 7,92 por 57 mm, que era o cartucho padrão para o exército alemão. Apesar do cartucho menor e de menor alcance, estudos indicaram que a maioria dos confrontos acontecia entre 200 e 600 metros, tornando a capacidade de longo alcance do cartucho padrão desnecessária para a maior parte dos combates. O cartucho menor permitia ao soldado carregar mais munição, essencial devido à taxa de fogo de 500 a 600 tiros por minuto do STG. Ele seria alimentado por um carregador removível de 30 cartuchos, um recurso padrão na maioria dos fuzis de assalto modernos. Cerca de 425 mil STG-44 foram produzidos entre 1943 e 1945 e emitidos pela primeira vez para as forças alemãs em 1944. Apesar de seu design inovador e capacidades, a guerra já havia se voltado contra a Alemanha, e a introdução do STG foi muito pouco e muito tarde para conter a maré de avanços aliados. Após a guerra, os STG-44 capturados foram estudados por muitas nações ao redor do mundo, levando à criação do lendário AK-47 e seus sucessores, possivelmente a arma de fogo mais bem-sucedida da história, e mais amplamente, a adoção de fuzis de assalto como a principal arma de fogo emitida para soldados modernos. O STG inspirou quase todas as armas de emissão padrão modernas, mas ainda é usado por alguns até hoje. Embora nenhum exército moderno use o STG-44, muitos grupos rebeldes e insurgentes conseguiram obter este primeiro design de fuzil de assalto. Em 2012, rebeldes sírios encontraram 5.000 STG-44 em boas condições, que foram utilizados na guerra civil do país. Em 2014, soldados ucranianos foram vistos com STG-44 durante o conflito em Donbass. Porém, há poucas evidências de que essas armas clássicas estejam sendo usadas no atual conflito na Ucrânia. M2AMG. Se não está quebrado, não mexa. No caso da metralhadora pesada Browning M2, esse axioma foi levado a sério. Durante a Primeira Guerra Mundial, o general americano John Pershing notou a necessidade de uma metralhadora mais pesada para combater veículos cada vez mais poderosos, como aeronaves e tanques. Aceitando o desafio, John Browning aumentou sua bem-sucedida metralhadora M917 calibre 30, alojando a nova arma em calibre .50, criando o que se tornaria a metralhadora Browning M2. O M2, ou Madeus, como é carinhosamente conhecido, é uma arma massiva, pesando 84 libras, embora a variante ANs pese apenas 60 libras, ainda muito pesada para uso pela infantaria. Apesar disso, o M2 seria adotado pelo exército dos Estados Unidos em 1933. Na Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos utilizou o M2 como metralhadora de uso geral,
sendo eficaz contra infantaria, veículos leves e aeronaves. O Browning M2 seria montado em praticamente qualquer veículo que os Estados Unidos colocassem em campo, como jeeps, tanques e caminhões, além de posições fixas como bunkers. Os navios teriam um banco de M2 duplos e quádruplos para fins antiaéreos e seriam usados em caças e bombardeiros como armamento ofensivo e defensivo. Para capacidades antiaéreas móveis, 4 canhões M2 seriam incorporados ao suporte quádruplo M45, uma torreta instalável em veículos. O enorme poder de fogo deste sistema de armas lhe rendeu o nome de picador de carne. O M2 também é uma arma de alta precisão com alcance superior a 1 milha. Durante a Guerra do Vietnã, Carlos Hatcock, lendário atirador de elite dos fuzileiros navais, confirmou várias mortes usando um rifle M2 com mira telescópica. Ele foi auxiliado pela baixa taxa de tiro, cerca de 450 a 500 disparos por minuto, permitindo um usuário habilidoso disparar uma rodada por vez. Amadeus também é muito confiável, podendo servir por anos. Em 2015, uma M2 de 94 anos foi trazida para a reforma e ainda estava em condições operacionais após quase um século de uso regular. Devido à sua longa vida útil, a M2 é a arma de fogo em serviço há mais tempo ainda em uso pelo Exército dos Estados Unidos, sem indicação de mudança tão cedo. Lee Enfield e variantes. A família de rifles de ação por ferrolho Lee Enfield é provavelmente a arma de fogo mais bem-sucedida da Segunda Guerra Mundial que ainda está em serviço. Esta arma britânica, em uma forma ou outra, está em serviço desde o século XIX e ainda é uma escolha popular para os militares ao redor do mundo. O primeiro Lee Enfield, uma atualização do rifle de ferrolho Lee Metford, entrou em serviço em 1895. Durante a Primeira Guerra Mundial, as tropas britânicas e da Commonwealth foram principalmente equipadas com o Mk3 SM Lee, ou Short Magazine Lee Enfield. Foi revolucionário para sua época, com um carregador destacável de 10 cartuchos calibre 303, o dobro da maioria dos rifles de ferrolho da era. Esta grande capacidade de carregador e ergonomia eficiente, que permitia ao soldado trabalhar o ferrolho mantendo uma imagem de mira consistente, levou ao desenvolvimento do Mad Minute, no qual um soldado treinado poderia disparar até 30 rodadas miradas por minuto. Muitos alemães, sob fogo concentrado de atiradores britânicos, pensaram estar sob ataque de metralhadoras. Após a guerra, o SM Lee foi redesenhado e durante os anos 30 o sucessor do Mk3, designado rifle número 4, mais simples e fácil de fabricar, foi criado. Ainda disparava cartuchos 303 de um carregador com 10 rodadas. O rifle número 4 apresentava um cano mais pesado, uma mira reconfigurada, e era emitido com uma baioneta, ao contrário da baioneta de padrão 1907 usada no Mk3. Durante os anos entre guerras, o exército britânico mudou a convenção de nomes de seus rifles e o Mk3 foi redesignado para o rifle número 1, Mk3. O rifle número 4 se tornou o padrão da infantaria britânica e da Commonwealth durante toda a guerra. Outras subvariantes, como o rifle número 5 e versões para atiradores de elite e treinamento, seriam produzidas. Quando a guerra terminou, o rifle número 4 e o número 1 Mk3 e outras variantes continuariam a ser usadas pelo exército britânico e nações da Commonwealth ao longo dos anos 50 e além. Embora popular em todo o mundo, muitas das nações que ainda o usam são ex-colônias britânicas ou nações da Commonwealth como Canadá, África do Sul, Austrália e Bangladesh, embora estes sejam principalmente usados por reservistas, unidades cerimoniais ou como arma de treinamento. Na Índia e no Paquistão, os SMLE ainda são usados por milícias locais em áreas rurais contra o terrorismo transfronteiriço. No Afeganistão, muitos combatentes preferem o SM Lee ao onipresente AK-47 devido ao seu maior alcance e precisão. E se adquirir um verdadeiro Lee Enfield for muito difícil, armeiros no Passo Khyber entre o Afeganistão e o Paquistão fizeram inúmeras cópias desta venerável peça de hardware militar.
Talvez a arma de pequeno porte mais temida usada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial fosse a MG-42. Projetada como uma substituição mais barata e fácil de fabricar para essa metralhadora 34, foi introduzida no exército alemão em 1942 e ganhou popularidade entre seus usuários como uma peça de hardware devastadora. A característica mais distintiva da MG-42 era sua taxa de disparo, capaz de liberar entre 1.200 e 1.500 tiros por minuto. O disparo era tão rápido que era muito difícil distinguir tiros individuais sendo disparados, dando a uma rajada contínua o som de um zíper abrindo. Como resultado, aliados que se encontravam do lado errado de uma dessas armas apelidaram-na de zíper de Hitler ou serra elétrica de Hitler. Apesar de intimidador, era tanto uma responsabilidade quanto um benefício. Devido à taxa extrema de disparos, o cano superaquecia rapidamente, forçando a troca frequente dos canos, às vezes após apenas 200 a 250 tiros. Dos 6 homens designados para uma equipe de MG-42, o observador era responsável por carregar canos extras, que podiam ser trocados rapidamente por uma trava no lado direito da arma. A MG-42 prestou serviço em todos os teatros de guerra onde o exército alemão lutou e se tornou uma marca registrada da Wehrmacht, sendo usada por tropas móveis em campo ou em posições fixas, como ao longo do Muro do Atlântico. Além dos alemães, a MG-42 prestou serviço nos exércitos de muitas nações, incluindo Itália, Romênia, Zaire, Portugal, Espanha, Noruega e muitos outros. As características únicas do design inspiraram muitas metralhadoras modernas, incluindo a austríaca MG-70 a suíça MG-717-3 e a americana M60. Embora não esteja mais diretamente em serviço, seu sucessor, a alemã MG-3, ainda está sendo usada por muitas nações ao redor do mundo e é, para todos os efeitos práticos, uma MG-42 que é calibrada no padrão NATO de 7.62 por 51 mm, em vez de 7.92 por 57 mm, Mauser e algumas outras variações. A metralhadora Leve Madsen. Patenteada há muito tempo, a Madsen LMG fez sua estreia em combate na Guerra Russo-Japonesa de 1905. Durante a Primeira Guerra Mundial, unidades foram compradas pela coroa russa para uso no nascente Serviço Aéreo Imperial Russo. O exército alemão testou 500 delas, em calibre 7,92 mm até serem substituídas pelas Maxim 0815. A Madsen, amplamente adotada na Segunda Guerra Mundial, era a metralhadora padrão dos exércitos da Dinamarca e Noruega. Após a conquista da Dinamarca e Noruega, elas foram utilizadas pelos alemães. O Brasil foi um dos maiores clientes da Madsen, comprando lotes em 1932, 1935 e 1949, na década de 1950. Todos foram atualizados para a configuração de 7,62 por 51 mm da OTAN. A última evolução da Madsen LMG tinha um alcance de 1.097 metros, mantendo a taxa cíclica de 400 a 500 tiros por minuto do modelo MN902. Em 1996, as Forças Armadas Brasileiras transferiram seus Madsens para a Polícia Militar Subfinanciada, cujos CAR-15, M16 e FNFAL pré-existentes estavam se deteriorando, operados por equipes de 2 a 3 homens com um bipé. Em vez disso, eram apoiados por uma alça e um ombro por uma pessoa. Favorita da Força Policial do Rio de Janeiro até hoje, essas armas são tão poderosas que até uma rajada sustentada delas é dita como tendo um efeito desmoralizante nas gangues de drogas das favelas. O M1911. No início do século XX, após experiências nas Filipinas, o exército americano precisava de uma arma para substituir os revólveres de calibre 38 que fornecia às suas tropas, recomendando que a nova pistola fosse no mínimo calibrada em 45 e de preferência semiautomática. Em 1907, o designer de armas John Browning começou a trabalhar, e o que saiu da prancheta
é talvez a pistola mais lendária a entrar em serviço no exército americano. A Colt M1911 calibre .45 AC Pistol virou a pistola padrão quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, tornando-se popular como uma arma de mão poderosa e eficaz, sendo um trunfo nas trincheiras. Após a guerra, a 1911 foi redesenhada com um gatilho atualizado e algumas outras pequenas modificações. A nova versão, designada como M1911A1, A1 representando a alteração, foi oficialmente adotada em 1924 e permaneceu como a arma secundária padrão do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1911, serviu em todas as divisões do Exército dos Estados Unidos e em dezenas de nações ao redor do mundo. A arma foi usada nas guerras mundiais, na Coreia, no Vietnã, onde era popular entre os ratos de túnel, e em quase todos os outros conflitos com tropas americanas na segunda metade do século XX. Mesmo após ser oficialmente substituída, nos anos 80, pela Beretta M9, muitas tropas ainda carregavam uma M1911, e a arma foi vista em serviço durante a Guerra do Golfo Pérsico, na Operação Liberdade no Iraque e no conflito no Afeganistão. Mesmo hoje, muitas nações ainda usam a pistola 1911, algumas com versões atualizadas como a tipo 86-1, M19 e 11A1, fabricada na Tailândia sob licença, e outras usando 1911 Vintage, como as Filipinas, Bangladesh, Grécia e vários outros países. O Exército dos Estados Unidos ainda usa as 1911 de forma limitada em alguns grupos de operações especiais, sendo uma escolha popular entre muitas agências policiais civis. O design da 1911 também é uma escolha popular entre os civis, e existem uma infinidade de empresas que produzem sua própria versão desta venerável pistola para entusiastas de armas de fogo civis, muitos dos quais são veteranos que têm boas lembranças da criação de John Browning. M3 Grease Gun. Em 1940, oficiais do Departamento de Ordem do Exército dos Estados Unidos supervisionaram uma das maiores campanhas de modernização militar do século XX. Marcada para substituição estava a lendária metralhadora Thompson, que a um preço exorbitante de 45 por unidade, cerca de $660 em dinheiro de hoje, era considerada muito cara. Substituindo-a estaria uma arma que, embora de aparência mais básica, era igualmente mortal e muito mais barata para fabricar. Em janeiro de 1943, um contrato para a fabricação de 300.000 M3 Grease Guns foi aprovado. Comparada à Thompson, a Grease Gun custava apenas $20,94 por unidade. Para reduzir custos, a arma só disparava em modo automático. Ganhou o apelido de Grease Gun devido à sua semelhança com uma ferramenta de inserção de lubrificante de mecânico, mas também era conhecida como o pesadelo do encanador ou o decorador de bolos. A M3, com taxa de disparo de 450 tiros por minuto, usando cartuchos 45 AC Pistol iguais aos da Thompson, era composta por 73 peças, sendo apenas o parafuso e o cano de usinagem cara, e as demais vindas de chapas de metal prensadas ou estampadas. No campo, a Grease Gun recebeu uma resposta mista dos soldados. Alguns elogiaram sua confiabilidade, mas outros a desprezaram por sua alavanca de armar frágil e o carregador de 30 tiros propenso a erros. Isso travava com frequência se houvesse uma pequena quantidade de sujeira dentro, um problema resolvido por uma ferramenta de carregamento especial e tampas protetoras de plástico. Derrubar ou bater a arma poderia arrancar a coronha retrátil de arame da arma de fogo e torná-la praticamente inútil. Após a guerra, a Grease Gun foi usada nas guerras da Coreia e do Vietnã, e em vários conflitos da Guerra Fria na América Latina e Sudeste Asiático. Foi usada pela última vez pelo Exército dos Estados Unidos na Guerra do Golfo de 1991, sendo descontinuada. Essa relíquia da Segunda Guerra Mundial ainda é uma boa opção para quem tem restrições orçamentárias. A Marinha e os fuzileiros navais filipinos usam metralhadoras M3 com silenciadores e miras de ponto vermelho por não poderem pagar submetralhadoras mais caras como a Uzi ou a Floral 9mm submetralhadora. O M101.
O M101 foi inspirado em obuses alemães, capturados na Primeira Guerra Mundial, e entregue às tropas americanas em 1940, mais de 20 anos após os primeiros projetos de 1919. Seu longo ciclo de desenvolvimento exigiu que, antes da fabricação em 1939, o suporte fosse redesenhado para se adequar aos padrões modernos, pois o original era projetado apenas para ser puxado por cavalos, não por veículos. Visão comum nos teatros de guerra europeus e do Pacífico, o robusto M101, pesando 2.258 kg, era rebocado por um suporte motorizado M2 separado. Ele lançava munição semifixa de alto explosivo de 105 mm a um alcance máximo de 11.270 metros, ganhando rapidamente uma reputação como uma arma de apoio à infantaria precisa e potente. Até o final do conflito, 8.536 unidades foram montadas, com a produção pós-guerra continuando até 1953. Com cano e suporte de longa duração, o M101 foi usado por décadas após a guerra, sendo implantado nas guerras da Coreia e do Vietnã, assim como em vários conflitos regionais. O M101 foi substituído por outros militares, ficando principalmente armazenado até a Guerra Rússia-Ucrânia. Em setembro de 2022, foi relatado que a Lituânia doou uma quantidade não divulgada dessas armas para as forças ucranianas em sua luta contra a Rússia. Apesar de ter sido projetado há mais de 100 anos, o M101 ainda é útil porque usa a mesma munição de um 0,5 mm que a maioria dos sistemas modernos de artilharia leve utiliza. Também está sendo operado com atualizações em tempo real de drones para melhorar sua precisão. E seu alcance aumentou em 40%, pois é capaz de disparar projéteis assistidos por foguete M9-227. Arma D-44. A arma antitanque divisional D-44 foi introduzida no Exército Vermelho Soviético logo após a Segunda Guerra Mundial, substituindo a antiga arma de campo ZIS-3, em serviço desde 1941. Baseada no armamento principal do tanque T-34-85, tinha um cano de 85 mm e entrou em produção em larga escala em 1946. Operada por 8 homens, a D-44 era um adversário perigoso que podia disparar 20 rodadas por minuto. Tinha um alcance máximo de 15,6 km ou 9,6 milhas e podia disparar diversos explosivos de alto poder e munições perfurantes de blindagem. Com um alcance efetivo de 1 km, a munição High Velocity Armor Piercing era capaz de penetrar entre 100 e 180 mm de blindagem. O D-44 pode disparar a munição BK-2 M-HIT FS, que penetra até 300 mm de blindagem, entre outros tipos de munição disponíveis. De 1945 a 1954, a União Soviética fabricou 10.800 D-44. Ele esteve em muitos conflitos, incluindo a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra Árabe contra Israel, e foi exportado para países como Egito, Irã, Iraque, Coreia do Norte, Polônia, Romênia e Síria. Em maio de 2022, surgiu um vídeo mostrando ex-soviéticos D-44 em operação nas linhas de frente da guerra Rússia-Ucrânia. Enquanto alguns estão sendo usados como peças de artilharia independentes, outros foram montados no topo de antigos tratores blindados MTLB dos anos 70, como torres improvisadas por engenheiros ucranianos inovadores para produzir destruidores de tanques móveis básicos. Como esta lista ilustrou, esqueça as armas modernas. Para guerreiros antigos e endurecidos, os fósseis da Segunda Guerra ainda dominam o campo de batalha.